Capítulo John. John subiu os degraus lentamente, tentando não pensar que aquele podia ser sua última vez. Ghost caminhava em silêncio ao seu lado. Lá fora, a neve rodopiava através dos portões do castelo, e o pátio era um lugar de barulho e caos. Mas dentro das espessas paredes de pedra, ainda havia calor e silêncio. Muito silêncio para o gosto de John. Chegou ao patamar e ficou ali por um longo momento, com medo. Ghost encostou o focinho em sua mão, e John ganhou coragem com aquele contato. Endireitou-se e entrou no quarto. A senhora Stark estava lá, junto à cama. Estivera ali noite e dia, ao longo de quase 15 dias. Nem por um momento abandonara a cabeceira de Bran. Ordenara que as refeições lhe fossem trazidas, e também os banhos e uma pequena cama dura. Embora se dissesse que quase não tinha dormido, ela mesma alimentava o filho com a mistura de mel, água e ervas, que lhe sustentava a vida. Nenhuma vez deixara o quarto. Por isso, John mantivera-se afastado. Mas agora não havia mais tempo. Parou à porta por um momento, com medo de falar, de se aproximar. A janela estava aberta. Lá embaixo, um lobo uivava. Ghost o ouviu e ergueu a cabeça. A senhora Stark olhou para ele. Por um momento, não pareceu reconhecê-lo. Por fim, pestanejou. "O que você está fazendo aqui?" perguntou numa voz estranhamente monótona e despida de emoção. "Vim ver Bran", John respondeu. Dizer-lhe adeus. O rosto dela não se alterou. Seus longos cabelos ruivos estavam opacos e emaranhados. Parecia ter envelhecido 20 anos. Acabou de dizer, agora, vá embora. Parte dele só desejava fugir, mas sabia que se o fizesse, podia nunca mais ver Bran. Deu um nervoso passo para dentro do quarto. "Por favor", ele pediu. Algo frio se moveu nos olhos dela. "Eu disse para sair. Não o queremos aqui. Tempos atrás, aquilo teria posto para correr. Talvez até o tivesse feito chorar. Mas agora só deixou zangado. Teria em breve um irmão juramentado da Patrulha da Noite e enfrentaria perigos maiores que Catelyn Tully Stark. Ele é meu irmão", disse. "Terei de chamar os guardas?" "Chame-os", disse John em desafio. "Não pode me impedir de vê-lo." Atravessou o quarto, mantendo a cama entre ele e a senhora Stark, e olhou para Bran. Ela segurava uma das mãos do filho. Parecia uma garra. Este não era o Bran de quem John se lembrava. A carne tinha desaparecido por completo. A pele esticava-se apertada sobre os ossos espetados. Por baixo do cobertor, as pernas dobravam-se de uma maneira que enchia de náusea. Os olhos estavam profundamente afundados em poços negros. Aberto, mas nada viam. A queda, de algum modo, o encolhera. Quase parecia uma folha, como se o primeiro vento forte o fosse levar para a tumba. E, no entanto, sob a frágil gaiola daquela costela estilhaçada, o peito subia e descia a cada respiração pouco profunda. "Bran", disse John. "Lamento não ter vindo antes. Tive medo." Conseguia sentir as lágrimas rolarem pelo rosto. Já não se importava. "Não morra. Bran, por favor. Estamos todos à espera de que você acorde. Robb e eu e as meninas, todos." A senhora Stark observava. Não tinha gritado pelos guardas, e John tomou o fato por aceitação. Fora da janela, o lobo gigante voltou a uivar. O lobo de que Bran não tivera tempo de batizar. "Tenho agora de ir embora", disse John. "O tio Benjen está à espera. Vou para o norte, para a muralha. Tenho de partir hoje, antes da chegada das neves." Lembrou-se de como Bran estivera excitado com a perspectiva da viagem. O pensamento de deixá-lo para trás assim era mais do que conseguia suportar. John limpou as lágrimas, inclinou-se e deu um beijo ligeiro nos lábios do irmão. "Eu quis que ele ficasse aqui comigo", disse a senhora Stark em voz baixa. John a observou, desconfiado. Ela nem sequer o olhava. Não estava falando para ele, mas para uma parte de si. Era como se ele nem estivesse no quarto. "Rezei para que isso acontecesse", disse ela em voz baixa. "Ele era o meu garotinho especial. Fui até o septo e rezei 7 vezes aos 7 rostos de Deus para que Ned mudasse de ideia e o deixasse ficar aqui comigo. Por vezes as preces são respondidas." John não sabia o que dizer. "A culpa não foi da senhora", conseguiu falar depois de um silêncio incômodo. Os olhos dela o encontraram. Estavam cheios de veneno. "Não me faz falta a sua absolvição, bastardo." John baixou os olhos. Ela embalava uma das mãos de Bran. Ele pegou uma na outra e o apertou. Dedos como ossos de pássaros. "Adeus." Ele se despediu. Já tinha chegado à porta quando ela o chamou. "John." Ele devia ter continuado a andar, mas ela nunca antes o chamara pelo nome. Virou-se e viu olhando no rosto, como se o visse pela primeira vez. "Sim." Ele respondeu. "Deveria ter sido você", ela disse, então voltou a virar-se para Bran e começou a chorar. Todo o corpo estremeceu com soluços. John nunca antes a vira chorar. Foi uma longa descida até o pátio.
Lá fora, tudo era barulho e confusão. Carregavam-se carroças, homens gritavam, era postos, armaduras e celas em cavalos tirados da cavalariça. Começara a cair uma neve ligeira. Toda a gente estava mergulhada no tumulto da partida. Robb encontrava-se no meio da confusão, gritando ordens com os melhores desses homens. Parecia ter amadurecido ultimamente, como se a queda de Bran e o colapso da mãe o tivesse de alguma forma tornado mais forte. Vento cinzento estava ao seu lado. Tio Beige anda à sua procura, ele disse a Jon. Queria ter partido há 1 hora. Eu sei, Jon respondeu. Em breve. Ele olhou em volta para todo o ruído e confusão. Partir é mais difícil do que eu pensava. Para mim também, disse Robb. Tinha neve nos cabelos, que derretia com o calor do corpo. Você ouviu? Jon fez um aceno, por não confiar na voz. Ele não vai morrer, disse Robb. Eu sei. Vocês, os Stark, são difíceis de matar, concordou Jon. A voz saiu sem entonação e cansada. A visita tinha levado toda a sua força. Robb percebeu que havia algo de errado. A minha mãe, ela foi muito amável, disse Jon. Robb pareceu aliviado. Ótimo, sorriu. Da próxima vez que o vir, estará todo de negro. Jon forçou-se a devolver o sorriso. Sempre foi a minha cor. Daqui a quanto tempo pensa que isso acontecerá? Não muito, prometeu Robb, puxando Jon pra si e lhe deu um forte abraço. Até a vista, Snow. Jon devolveu o abraço. Até a vista, Stark. Cuide de Bran. Cuidarei. Afastaram-se e olharam um para o outro, embaraçados. Tio Benji disse para mandá-lo para o estábulo se o visse, disse Robb por fim. Tenho mais uma despedida a fazer, informou Jon. Então não o vi, respondeu Robb. Jon o deixou ali na neve, rodeado de carroças, lobos e cavalos. Era uma curta caminhada até o armeiro. Recolheu seu embrulho e dirigiu-se para a ponte coberta até a torre. Arya estava no quarto, enchendo uma arca de pau-ferro polido que era maior do que ela. Nymeria a ajudava. Arya só tinha de apontar e a loba atravessava o quarto de um salto, abocanhava algum bocado de seda e o trazia para a garota. Mas quando farejou Ghost, sentou-se e soltou um ganido. Arya olhou para trás, viu Jon e pôs-se de pé de um salto. Atirou-lhe os braços magros com força ao pescoço. Temia que já tivesse partido, ela disse com um nó na garganta. Não me deixaram sair para dizer adeus. O que foi que você fez agora? A voz de Jon soava divertida. Arya o largou e o fez uma careta. Nada, estava de malas feitas e tudo, indicou com um gesto a enorme arca, que não estava mais do que um terço cheia, e as roupas espalhadas por todo o quarto. Septa Mordane diz que tenho de fazer tudo outra vez. Não tinha as coisas dobradas como deve ser. Uma senhora respeitável do sul não se limita a tirar as roupas para dentro da arca como trapos velhos, ela me disse. E foi isso que você fez, irmãzinha? Bem, a roupa vai ficar toda amassada de qualquer modo, disse Arya. Quem se importa como está dobrada? Septa Mordane, disse Jon. E também não me parece que ela goste de ver Nymeria ajudando. A loba olhou em silêncio, com os seus escuros olhos dourados. Mas ainda bem, tem uma coisa que quero que leve com você, e tem de ser muito bem embalada. O rosto dela iluminou-se. Um presente? Pode se chamar assim. Fecha a porta. Desconfiada, mas excitada, Arya verificou a trio. Nymeria, aqui, guarda. Deixou a loba do lado de fora, a fim de avisá-los caso intrusos se aproximassem, e fechou a porta. Nessa altura, Jon já havia removido os panos em que embrulhara a coisa. Apresentou a irmã. Os olhos de Arya se arregalaram. Olhos negros, como os dele. Uma espada, disse ela numa voz baixa e segredada. A bainha era de um macio couro cinzento, tão maleável como um pecado. Jon desembainhou a lâmina devagar para que Arya visse o profundo brilho azul do aço. Isso não é um brinquedo, disse-lhe. Tenha cuidado para não se cortar. O gume é suficientemente afiado para fazer a barba. Meninas não fazem a barba, disse Arya. Mas talvez devesse. Já viu as pernas da Septã? Ela riu. É tão fininha, tal como você, disse-lhe Jon. Mandei Mikken fazer isso especialmente para você. Os espadachins usam espadas assim em Pentos, Myr e nas outras cidades livres. Não arrancará a cabeça de um homem, mas pode enchê-los de buracos se for suficientemente rápida. Eu posso ser rápida, disse Arya. Terá de treinar todos os dias. Colocou a espada em uma das mãos, mostrou-lhe como segurar e deu um passo para trás. Como você a sente? Gosta do equilíbrio? Acho que sim, disse Arya. Primeira lição, disse Jon. Espete no adversário a ponta aguçada. Arya deu-lhe uma pancada no braço com a parte plana da lâmina. O golpe doeu, mas Jon começou a sorrir como um idiota. Eu sei qual é a ponta que se usa, disse Arya. Um olhar de dúvida atravessou-lhe o rosto. Septa Mordane vai tirá-la de mim. Não, se não souber que a tem, disse Jon. Com quem irei treinar? Há de encontrar alguém, prometeu-lhe Jon. Porto Real é uma verdadeira cidade, 1000 vezes maior que Winterfell. Até encontrar um parceiro, observe como lutam no pátio.
Corra, ande a cavalo, fortaleça-se. Faça o que fizer. Arya sabia o que vinha a seguir. Os dois disseram ao mesmo tempo. Não conte a Sansa. Jon afagou-lhe os cabelos. Vou sentir sua falta, irmãzinha. De repente, ela pareceu quase chorar. Queria que viesse conosco. Por vezes, estradas diferentes vão dar no mesmo castelo. Quem sabe? Estava se sentindo melhor agora. Não ia permitir a si mesmo ficar triste. Tenho de ir. Acabarei passando o primeiro ano na muralha, limpando pinicos se deixar tio Benjen à espera mais tempo. Arya correu para lhe dar um último abraço. Largue a espada primeiro, Jon a preveniu, rindo. Ela pôs a arma de lado, quase timidamente, e encheu de beijos. Quando ele se virou, já na porta, Arya estava de novo com a espada na mão, testando seu equilíbrio. Ia me esquecendo, disse. Todas as melhores espadas têm nomes. Como a Gelo, disse ela, olhou a espada que tinha na mão. E essa, tem nome? Ah, diga-me. Não adivinha? Brincou Jon. A sua coisa favorita. A Arya a princípio pareceu desorientada, mas depois compreendeu. Era assim, rápida. Os dois disseram juntos. Agulha. A memória da gargalhada dela o aqueceu ao longo da demorada viagem para o norte.